cripta. Ao estrondoso barulho de uma sirene de alerta, eu desperto desnorteado às 5 horas da manhã, sem saber o que estava acontecendo ou o que fazer mediante aquela situação. Olhei através da janela do meu apartamento e vi inúmeras pessoas aflitas correndo de um lado para o outro, em meio a uma cacofonia de medo e desespero, enquanto um trânsito caótico se estendia pela avenida principal. Havia muito conflito por parte dos civis, pessoas sendo atropeladas, pisoteadas, idosos caindo, estendendo sua mão por ajuda, crianças perdidas que choravam à procura de seus pais e até mesmo pessoas oportunistas saqueando lojas. No céu, incessantes zumbidos de velozes aeronaves sobrevoando a cidade chamavam atenção, assim como os pássaros de várias espécies que seguiam para uma só direção. Algo verdadeiramente horrendo estava acontecendo e eu só precisava saber o que de fato estava causando aquele caos. Pretendia ligar a televisão para acompanhar os noticiários, mas percebi que a energia elétrica havia sido cortada. A linha telefônica também estava muda e o celular sem sinal. Passos apressados e gritos eufóricos ecoavam pelo corredor do prédio. Abri a porta em busca de informação, mas todos estavam visivelmente aterrorizados, muito mais preocupados em descer as escadas do que em me dar atenção. Então, fecho a porta e olho mais uma vez através da varanda. Agora, percebo ao longe um enorme nevoeiro avermelhado engolindo a cidade, desde o asfalto até os mais altos arranha-céus. Sua extensão era sem precedentes, maior do que a vista privilegiada da sacada do meu apartamento no 11º andar poderia alcançar. Aquele nevoeiro se estendia lentamente, trazendo consigo um suave odor que se antecipava a sua chegada. Podia sentir a podridão daquela atmosfera, mesmo a quilômetros de distância, e que, conforme se aproximava, mais forte e insuportável se fazia. Aquele nevoeiro vinha em minha direção. Eu só não saberia dizer se em meu apartamento eu estaria mais seguro do que lá fora. Quase não há mais pessoas pelas ruas. Poucas são aquelas que ainda passam correndo visivelmente exaustas, se esforçando ao máximo para fugir do nevoeiro. Mas ainda há muitos remanescentes nas janelas e varandas de seus apartamentos, que assim como eu devem estar se perguntando o que está ocorrendo, ou simplesmente resolveram se esconder ao invés de fugir. No mais, todos se evadiram, abandonando suas residências, deixando seus pertences para trás. Um enorme cartaz do prédio da frente alerta: é melhor ajoelhar-se e rezar, porque o pânico está a caminho. Lixo e destruição era tudo que restava em meio a algumas pessoas estiradas pelo chão. Não saberia dizer se havia alguém desacordado ou se todos estavam mortos. Os carros abandonados em um enorme engarrafamento fantasma entram em sintonia com o deserto das ruas, formando um cenário apocalíptico, proporcionando uma visão tão surreal quanto nos filmes. No parapeito do prédio ao lado, alguém está gesticulando e tentando me dizer algo, mas seus gritos se misturam ao permanente barulho da sirene e fica impossível de se compreender até o que ele escreveu de uma mensagem em um cartaz e direcionou para todos em volta, e nela dizia o seguinte: ajudem-me, eu sei o que está acontecendo, precisamos fugir. Aquilo me deixou curioso e preocupado, mas preferia acreditar que o medo estivesse me trazendo segurança, confinando-me no apartamento, e no momento em que a sirene parou de soar, a poluição sonora deu lugar à calmaria. Foi um alívio aos ouvidos, dando margem para poder pensar. O nevoeiro estava a poucos metros. Eu podia ver a escuridão se alastrando além dele e sentir o ar gélido que trazia consigo. Mas logo tive que fechar a janela, pois o mau cheiro chegava a arder os olhos.
e se eu tivesse que fugir daquilo, essa hora seria aquela. Resolvi então colocar rapidamente alguns acessórios na mochila e fui até o edifício vizinho, à procura do homem que pedia ajuda na sacada de seu apartamento. Precisava saber o que estava acontecendo antes de tomar alguma decisão. Encontrei facilmente o apartamento dele, então bati na porta insistentemente até quase desistir. Foi quando ele abriu e falou: "Tarde demais para fugir. Encontre um local seguro e fique escondido em silêncio, longe de vista e jamais inale essa fumaça vermelha." Pedi para me dizer o que estava acontecendo e ele falou que não tinha mais tempo para dar explicações e logo bateu a porta em minha cara. Saí dali mais confuso do que quando cheguei. Voltei às pressas para o meu apartamento e lá isolei cada brecha de porta e janela antes que o nevoeiro chegasse ao prédio. Coloquei uma máscara antigás e aguardei a tempestade se aproximar, imaginando quais mistérios esse nevoeiro trazia consigo, causando este fenômeno tão surreal que, por alguma razão, instituía medo nas pessoas. E quando ele chegou, pude sentir o prédio estremecer no momento em que o nevoeiro lhe atingiu, trazendo consigo um forte temporal com uma espécie de chuva rubra, acompanhada por raios e trovões. Ouvi muitos gritos e barulhos de vidraças se estilhaçando e permaneci ali parado, até perceber que a porta de vidro que dá acesso à varanda estava trincando. Então corri para o banheiro do meu quarto, onde parecia ser o local mais seguro, e me tranquei. Coloquei algumas cobertas sobre mim para amenizar aquele frio intenso e esperei que tudo se acalmasse. Quando enfim abri a porta do banheiro, havia uma fina neblina que adentrou no cômodo e fui caminhando lentamente até a sala, onde a névoa era mais espessa e o frio mais iminente. A ventania havia bagunçado todo o ambiente, destruindo cada item de decoração, deixando estilhaços de vida por onde quer que eu pisasse. A tempestade havia passado, mas a cidade estava envolta por um véu avermelhado, e eu precisava testemunhar o que estava acontecendo, e da varanda olhei para cima, onde um nevoeiro cobria todo o céu, impedindo até mesmo a penetração da luz, e aos poucos foi se dissipando, transformando-se numa fina névoa que pairava de forma permanente. Moradores de prédios vizinhos já não apareciam em suas janelas, e para onde quer que eu olhasse, havia paredes de prédios manchadas de poças de água que mais pareciam sangue no asfalto. Eu permaneci naquele apartamento durante 4 longos dias, observando e analisando cada movimento e acontecimento que pudesse revelar o que de fato estava acontecendo. As pessoas haviam despertado em si uma raiva descomunal, tornando-se sedentos por sangue. Aquela névoa aparentava ser tóxica e contagiosa. Os infectados estavam atacando qualquer um que encontrasse no caminho e os mordendo de uma forma animalesca, como se fossem vampiros. Não tenho certeza de como o processo de transformação ocorre, mas pude presenciar alguns casos e acredito que após a inalação, essa névoa afeta primeiramente os pulmões e o cérebro, depois entra na corrente sanguínea, para enfim ocorrer uma mutação ao invés de uma morte instantânea. Tranquei as portas e janelas e evitei ao máximo fazer qualquer barulho ou ligar qualquer coisa luminosa que chamasse a atenção daquelas criaturas. Com o passar dos dias, percebi que o fluxo de contaminados havia diminuído muito e aproveitei essa oportunidade para seguir em direção oposta ao nevoeiro, com o propósito de descobrir sua origem. Coloquei na mochila alguns mantimentos e utensílios, formando um kit básico de sobrevivência, e desci sorrateiramente as escadas do prédio. Caminhei atentamente pelo acostamento daquelas ruas desertas, evitando tropeçar ou pisar em qualquer objeto barulhento. As ruas estavam tomadas por lixos e destroços. Havia muitas aves e gatos mortos pelo caminho, alguns ainda se debatendo. Mas cães, este eu não vi nenhum, nem mesmo um latido sequer. Continuei caminhando de forma precavida, me escondendo ao detectar qualquer barulho ou movimento. Percebi que as pessoas infectadas haviam sofrido alterações físicas. Notava essas deformações sempre que avistavam um vampiro. Uma lanterna se fazia necessária em algumas partes do percurso, pois em certos pontos a neblina era mais densa, e foi num desses momentos que eu tropecei em um cadáver e caí. Era uma mulher e estava com a barriga rasgada, o sangue estava fresco e pelo seu estado parecia ter caído do prédio,
que olhando daqui de baixo não era possível ver os andares mais altos devido à densidade da névoa. Ela aparentava estar grávida, pois seu cordão umbilical estava na parte externa e parecia que está sendo puxado por algo que pela extensão não pude ver. Então puxei de volta e senti algo arrastar-se, que se movia e, para minha surpresa, estava ligada a uma criança infectada que rosnou ao me ver. Aquilo era espantoso. Fui me afastando até me levantar e seguir caminho. Mais adiante ouvi gritos de socorro e me escondi atrás de um carro. Logo vi um homem correndo, cruzando a rua desesperadamente com 4 esfomeados vampiros atrás dele. Exausto, logo é alcançado e devorado vivo enquanto gritava de dor. E após a refeição, os vampiros foram embora e eu me aproximei daquele corpo sem vida e desprovido de sangue, dando-me conta que, após 2 dias de caminhada, aquele era o primeiro cadáver vítima dos vampiros que eu vi. Havia uma certa luminosidade natural em meio àquela névoa. Dava para saber quando era dia ou noite, mas a luz solar não atingia o solo, afetando a integridade de plantas e árvores. O silêncio era pleno, sem zumbido de insetos, cantos de aves ou vozes humanas. Aquele ambiente hostil estava sempre gelado e com uma máscara antigás eu não podia sentir qualquer cheiro. Quando precisava me alimentar ou descansar, entrava em um carro qualquer, trancava as portas e ligava o aquecedor esperando filtrar totalmente o ar, para enfim retirar a máscara. Da janela de um apartamento do 2º andar, uma senhora me alerta. Não vá por essa direção, é por aí que os vampiros surgem. E de fato, quanto mais eu caminhava contra o nevoeiro, mais se fazia presente o número de vampiros. E eles seguiam caçando, farejando atentamente qualquer coisa que se movesse ou fizesse barulho. E temendo isso, certa vez entrei no carro quando percebi que havia alguém me observando parado na esquina. Aparentava ser uma sombra com características humanas em meio à neblina. Não demorou muito e ele veio correndo em minha direção. E a cada passo o medo e a aflição cresciam dentro de mim. Fiquei sem saber o que dizer, o que fazer, e ao se aproximar do carro, ele bateu na janela, como quem pede para abrir. No entanto, sem mencionar uma palavra, ele estava sem máscara, respirando aquela névoa, maltrapilho, mas não parecia ser um vampiro. Abra, deixe-me entrar antes que eles apareçam. Só não tive certeza de que não era um contaminado. Ele se chamava Tony, e então dizia ser imune ao efeito da névoa. Falou que me viu ao longe em direção ao seu prédio e resolveu descer para saber onde eu estava indo. Falei que procurava saber a origem de todo esse caos. E ele falou que esteve acordado durante toda a madrugada, que antecipou os acontecimentos e viu pela TV que no Ártico o desgelo abriu uma cratera, onde havia uma câmara submersa que, ao ser afetada pela erosão, exalou um vapor que, ao ter contato com o ar, apresentou uma reação inexplicável, alterando sua cor e criando densas nuvens que se expandiram rapidamente com tal proporção que afetaria todo o planeta em menos de 24 horas, causando um efeito catastrófico que afetaria cada ser vivo de diferentes formas. Além das pessoas, apenas os cães tomaram uma forma monstruosa, mas eles não atacam os vivos. Se tornaram carniceiros, alimentando-se dos corpos dessecados, deixados pelos vampiros, onde devoram até os ossos. Também sofreram deformações físicas e não mais latem ou uivam, apenas rosnam. E por alguma razão passam a maior parte do tempo escondidos até sentir fome. Em alguns lugares a destruição é completa. Por falta de alimento, os vampiros começam a invadir residências e estão vindo nessa direção, devastando tudo aos poucos e logo chegarão aqui. Portanto, se essas são as respostas que procura, sua jornada acaba aqui.